Quem tá gostando aí do Quem Manda é o Caixa? Levanta aí a plaquinha. Boa! Show de bola, show de bola. O Caixa agradece. Maravilha! Vamos dar continuidade aí. É, Esse foi o módulo 3, né? Com o Arthur. A gente vai trazer aqui mais alguns insights com relação a esse módulo, né? Quando a gente construiu essa ferramenta, né? O Profecia, a gente teve em mente o seguinte: nenhum sistema de gestão financeira, seja ele small business, seja ele big business, ele vai ter essa visão que a gente mostrou aqui. Nenhum. Porque em experiência que eu tenho em consultoria financeira, sempre tive essa noção, né, e essa necessidade de visualizar os próximos 12 meses com a visão de caixa, não a visão de competência. Diga, Léo. O microfone aí. Não, para poder gravar aí. O Profecia, eu vi ali, tá na planilha do Excel, O Profecia vai ser um exercício nosso. A gente vai ensinar vocês a usar o Profecia dentro do Excel. dentro do Excel. Então ele é do Excel. Ele é um Excel. A gente tem a pretensão de transformar em software em curto prazo, né? Assim, curto, médio prazo, mas não é uma promessa. Mas ele é uma planilha de Excel, tá? E aí, para a gente concluir o dia de hoje, né, nesse módulo de quem manda é o caixa, que é o módulo que leva o nome da nossa imersão aqui, é trazer os princípios basilares que a gente vai conversar aqui, que vai ser separar as finanças pessoais das finanças empresariais. A gente vem falando sempre isso daqui, né? Para isso, né, como a gente viu, né, todas as decisões tomadas ali, olhando para o caixa, ela tem em vista proteger o caixa, para que não tenha uma geração de caixa negativa. É muito ruim, seja para o gestor ou seja para o empresário, ter a surpresa assim, ó, alguém bater na porta lá do presidente, dizer, ó, esse mês a gente termina negativo. Como assim esse mês? Você vem me dizer isso agora? Por que você não me disse há 12 meses atrás que isso iria acontecer? Eu já teria mexido no meu time de venda, já teria mexido em produtos, já teria mexido em várias coisas para poder melhorar o ciclo financeiro. E o ciclo financeiro a gente pode negociar. Vocês viram ali na simulação do Profecia, a gente antecipou um investimento e negociou um desconto. Estava previsto investir R$ 800 mil, a gente investiu 750. Só por conta de uma decisão de antecipar 2 meses. Foi bom para o fornecedor, foi bom para a empresa. Então, negociar com todos os fornecedores não é somente para reduzir preço e prazo. Não é só isso, né? Estabelecer uma nova política de crédito para clientes, e aqui é importante que a sua empresa ela tenha uma política de crédito bem definida. Tem cliente que não dá para vender a prazo. Tem cliente que dá para você conceder um pouco mais de prazo. São clientes que já têm um histórico com você, já compram de você há muito tempo, enfim. E estimular pagamentos à vista ou no menor prazo de parcelas também, né? Outro pilar aqui é reduzir custos e despesas, especialmente fornecedores de consumo, a gente já falou sobre eles, e aumentar o preço do seu produto e serviço. A gente vai ter em um dos módulos nossos aqui uma ferramenta que eu digo que é o combo do lucro, né? O combo do lucro ele começa primeiro por você aumentar o seu preço de venda. Geralmente o empresário ele pensa logo assim: primeiro eu vou cortar custo e despesa. Ele não pensa em melhorar e aumentar o ticket médio dele. Ele não pensa em inovar em novos produtos. Ele pensa logo no mais fácil, que é cortar custo e despesa. E vocês vão ver que é mais fácil do que vocês imaginam.
E aqui, para traduzir um pouquinho, né, antes da gente fechar também, que tem mais uma planilha que eu esqueci de demonstrar para vocês, mas faz parte aqui do contexto, para trazer e explicar para vocês como é que funciona o ciclo financeiro. Nos livros acadêmicos, o ciclo financeiro ele é esse prazo aqui, né? É o prazo entre o recebimento e o pagamento. O ciclo operacional, ele é a compreensão de toda a cadeia, tá vendo? Ele começa aqui na compra e ele vai até o último estágio, que é o recebimento. Então, o ciclo econômico, ele é o intervalo entre a compra e a venda. Não necessariamente eu paguei, mas eu comprei. Não necessariamente eu recebi, mas eu vendi. Então, esse intervalo aqui a gente chama de ciclo econômico, né? Beleza, eu comprei aqui, né? Vendi com 12 dias, né? O prazo médio aqui do meu estoque, né? Aqui está o prazo médio do recebimento, né? 28 dias para receber a partir da venda, né? Então, 28 dias. E o prazo médio de pagamento de 30 dias. Eu comprei, eu tenho que pagar, né? 30 dias aqui. O ciclo financeiro é justamente essa diferença, né? Que aqui está 10 dias. E aqui é onde está a necessidade de capital de giro. Por quê? Quando eu comprei, eu precisei pagar. Com que dinheiro eu vou pagar se eu só recebi lá no final? Com que dinheiro eu vou pagar? Com que dinheiro? Aqui está a necessidade de capital de giro. E aqui o ciclo financeiro, né, vai ser o resultado do prazo médio de estoque, né, o nosso 12 dias aqui, mais o prazo médio de recebimento, 28 dias aqui, menos o prazo médio de pagamento, está aqui 30 dias, vai ser o nosso ciclo financeiro. É assim que se calcula, né, o ciclo financeiro de uma empresa, né? Antes da gente ir, né, eu esqueci de comentar com vocês aqui também, tem um outro exercício, um exercício bacana, que é o exercício que é o exercício 2 aí da planilha que vocês receberam. Exercício 1 é o diagnóstico. O diagnóstico a gente vai construindo ele, né? Amanhã a gente vai voltar com o diagnóstico para poder a gente concluir. Oi? Já terminou? Quem terminou o diagnóstico? Levanta a mão. Só o Vinho. Vai ganhar o prêmio, viu, Vinho? É porque a empresa, o nome da empresa dele é Pague Bem Brasil. Então, tem que representar, né? Tem que ter caixa. E tem que gerar caixa para os clientes, né, Vinho? Além do diagnóstico, a gente preparou aqui uma planilha, que é essa planilha aqui, né? Onde tem um plano de ação. Vocês viram que o Arthur, logo no comecinho da fala dele, disse: é muito importante você ter um tempo, uma agenda, sei lá, dia 25 de todo mês, para você analisar aqueles itens que o Pablo falou lá, dos 44 mais 78 do livro aí do Bob Fife e tal. Aqui eu listei as 44 ações que a gente colocou lá no slide, que a gente vai compartilhar com vocês. E aqui elas estão listadas, ações para reduzir os gastos, estão separadas por grupo, estrutura física, economia, pessoas, prestadores de serviço e gestão. Estão separadas por grau, então você pode filtrar aqui, né? Eu quero saber quais são as ações de nível 3. Eu filtro aqui e, né, ele vai trazer quais são as ações aí, repensar a estrutura, né, usar Uber, aluguel de moto, escolher um meio mais barato, estagiários aqui, tudo pelo nível de grau que eu selecionei aqui. Posso selecionar nível 1, 2 ou 3. Posso colocar uma data, né, para resolver isso aqui. Um responsável, isso aqui é muito importante. Plano de ação, gente, que não tem nome de uma pessoa, não funciona. Plano de ação tem que ter o responsável, tem que ter o dono. Quem é o dono dessa bodega?
Quem é o dono dessa barraca? Não tem dono, não? Então não vai funcionar. Plano de ação tem que ter dono. Então, coloca lá o nome da pessoa que vai ser o responsável por desligar os monitores ao sair do escritório. Essa ação aqui parece besta, simples, mas tem capacidade de reduzir a conta de energia. Pá, você está falando de centavos, não interessa, o caixa agradece. Levanta a plaquinha. Né? Então, o status, a gente pode colocar aqui, né? Aqui tem uma lista suspensa, você pode botar em execução ou em OK. Né? Aqui eu botei duas ações com data, né? Uma para 28/10, para hoje. Então, fulano aqui está responsável para poder fazer isso hoje. E coloquei outra no dia 5/11, que é buscar bancos que tenham tarifas bancárias, mensalidades mais baratas. Né? Botei aqui sem status. E aqui, na segunda aba, o Excel é feito de... quem aqui tem familiaridade com Excel? Levanta a mão. Né? Grande maioria. Quem não tem, lembra daquelas pastas sanfonadas AZ? Quem sabe o que é uma pasta sanfonada AZ? Levanta a mão. Mas o Excel ele funciona exatamente como uma pasta sanfonada. Ele tem várias abas. Vocês vão ver isso no Profecia. Então, aqui no plano de ação tem o status. E aqui é onde entra, assim, eu e Arthur, a gente divide muita visão, né? O Profecia foi uma construção em conjunto entre nós dois. A gente construiu junto Profecia. E, bicho, as pessoas têm que visualizar o que a gente está fazendo. Senão a gente não consegue materializar, a gente não consegue tangibilizar, né, as ações que a gente está fazendo. Então, o plano de ação vai medir a quantidade de ações que vocês têm nas próximas 8 semanas. Então, vocês vão colocar aí. Né? Se vocês não quiserem usar essas ações, beleza, você pode criar suas próprias ações. E aqui vai mostrar os status. Aqui estão as 44 ações. E aqui o que é que está executado e o que é que tem em total com data prevista. Então, através daqui, é legal ver o que é que está evoluindo nas próximas 8 semanas. A gente tem aí praticamente o ano, né? Vai terminar, a gente está no final de outubro, o ano vai... A gente está no dia 28 de outubro, né? Então, é um excelente exercício para o final do ano, para tentar aplicar na sua empresa para as próximas 8 semanas, os próximos 2 meses. O que é que vocês podem fazer nas empresas de vocês? Então, aqui está todos os planos de ações. Vocês vão receber, né, na planilha todos os planos de ações já colocados aqui para facilitar a vida de vocês, mas nos slides também vocês vão receber, tá? Então, então é isso. Alguém tem alguma pergunta aí para hoje? Hoje o conteúdo... A planilha do Profecia já está também lá no grupo, né? ProWeb, exercício número 1, diagnóstico. Para quem chegou depois, Gerardo, aí o pessoal que chegou depois, né? O exercício número 1 é o diagnóstico, para vocês preencherem. Amanhã a gente vai desenvolver mais esse diagnóstico. Vocês vão ver a nota que vocês estão no diagnóstico. Exercício 2 é a planilha do plano de ação. E o exercício 3 é o Profecia, que a gente vai ensinar vocês a usar o Profecia. Beleza, pessoal? Sim, por mim e por Arthur. Eu tive num evento no Sebrae e a menina ela falou sobre, não sei se você conhece lá, como é o nome dela, Matheus? Vanessa Mafra. Não. Ela apresentou algo lá de fluxo de caixa projetado pela Profecia. Ah, então ela é minha aluna. É sua aluna? É minha aluna. Porque o Profecia ele foi construído para um curso de formação de consultores financeiros empresariais. Então, muito provavelmente, ela pegou lá do Master Plan empresarial. Ok.
Beleza, pessoal? Dia do debate. Tá tendo debate. Bom, ó, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, né? O que é mais difícil? Prever saída de caixa ou entrada, ou os dois? Para mim, a entrada, porque sempre é imprevisível. Porque a gente está falando de vendas. É muito difícil você prever vendas, apesar que você tem que fazer o exercício do planejamento de vendas, né? Porque o saldo final, aquele gráfico lá que vocês viram do Profecia, ele mostra o saldo final de caixa. Ele não mostra a geração de caixa do período, não. É o saldo final de caixa. Então, para mim, mais difícil é prever a entrada do recurso, né? A saída é mais fácil, porque eu já sei os gastos fixos, os gastos variáveis, né? É mais fácil a gente prever. Diga, Ávio. Boa. Eu tava pensando aqui uma parada, o seguinte. Você faz uma projeção de um ano, vamos supor. Você faz o orçamento do ano, vamos dizer. Ano que vem, 2023, eu quero fazer um orçamento tal, de crescimento. É isso, tipo, quem manda é o caixa, no caso, né? Através da projeção. E a partir daí a gente vai falar com o gestor comercial. Olha, aqui é o resultado que a gente precisa. Então, você garante esse resultado, essas vendas? Assim, é um planejamento. Tem lá que você falou, o que Arthur falou. Tem um cenário pessimista, realista, agressivo, né? Então, e otimista. Isso parte tudo dessa reunião, vamos dizer assim, com a equipe comercial, e tudo é puxado por essa projeção, não é isso? Então, assim, nesse cenário, a gente é umas coisas que eu tenho até uma dificuldade lá na empresa, porque quem faz a parte de projeção e a parte hoje, quem está puxando venda sou eu, né? Então, você acaba tendo que estar nessa... E hoje eu fico muito mais na projeção e acaba que essa parte de meta tem que ter um cara que, vamos supor, se eu tivesse na meta que é o cobrando comercial, eu era uma pessoa. Hoje já está dividido em duas pessoas. Então, nesse ponto, assim, é mais essa... O que é que tu enxerga aí nas empresas como acontecem isso? É o cara do financeiro que bota a mão e diz assim que tu tem que cumprir isso aqui, o cara, ou é o ambiente mesmo? Não, muito boa a pergunta. A premissa, Alvinho, ela parte da determinação do empresário, do board, né, ou dos sócios, conselheiros e tal, de responder a seguinte pergunta: quanto é o resultado que nós queremos para os próximos 12 meses? Quanto é o saldo de caixa que eu quero que a minha empresa tenha no final dos 12 meses? Essa é a pergunta. A partir dessa premissa, e ok, você está de acordo, você está de acordo, você está de acordo, estou de acordo. Aqueles 800 mil lá, né, de distribuição, digamos assim, é imprescindível para todos os sócios. Um exemplo. Então, essa já virou a premissa. Nós determinamos que nós iremos distribuir 800 mil no final do ano. Isso é uma premissa. Ok. A partir dela, nós vamos construir as premissas de custos, despesas e vendas que garantam aquele resultado. O que acontece na prática é que a gente não faz esse planejamento, só faz planejamento de vendas e o que sobrar a gente distribui. Essa é a lógica, né? Aí a gente defende inverter essa lógica. Primeiro, o resultado. Qual o resultado que nós queremos? Segundo, qual é o cenário e premissas de custos, de vendas, de tudo, que vai garantir esse resultado? Aí sim, eu vou chegar lá no departamento comercial. Tem uma conversa aí para a gente discutir junto. Porque geralmente o departamento financeiro ele é colocado como o grande inimigo do departamento comercial. Não são. Os dois têm que trabalhar juntos. Os dois fazem parte do mesmo time. Agora,
na minha visão, o departamento financeiro, o gestor financeiro, o CEO, o CFO, no caso, né? Diga. Você bota como o cara do comercial, ser o cara que tá te mostrando para onde tem que ir a venda, com número, com tudo. Mas no final das contas, velho, assim, olhando assim, quem vai mandar é o cara do financeiro que vai dizer. Por isso que eu tô dizendo assim. É, e também você falou um negócio aí que eu fiquei aqui agora. A fome, né? O tamanho da fome da projeção do board lá, né? Dos Sim. diretores, do time. Sim. Né? É top-down aí, total. Esse tamanho dessa fome aí que vai fazer o ano todinho acontecer no ano que vem, baseado nesse planejamento. Né? E baseado nesse. Vou lhe dar a palavra, Vi. E baseado nesse apetite de resultado, um exemplo, se o apetite for muito grande, o comercial ele vai ter também o direito de levantar a mão. Opa, peraí. Para garantir esse resultado, eu vou precisar de um time de X. Para garantir esse resultado, eu vou precisar de um investimento de Y. Para garantir esse resultado, eu vou precisar de investimento em. Ok. Isso garante o resultado, então vamos fazer. Né? Se você está dizendo que garante o resultado, vamos fazer. Vitor. Só complementando aqui, a receita, né, as vendas, as projeções que o comercial faz, ele é uma projeção que é um pouco de desejo do que é que eu quero vender, mas é também um pouco de análise do mercado, né? Porque as variáveis das vendas são muitas. Você tem uma projeção, de repente tem uma pandemia. Você tem uma projeção, de repente tem, sei lá, tantas coisas que acontecem no mercado que influenciam aquilo ali. Então, o comercial ele vai colocar um pouco de desejo, de meta, mas também um pouco de análise de mercado. Então, por isso que é muito importante, na hora de fazer o fluxo, da análise do fluxo de caixa, fazer também o comparativo do projetado com o realizado. Da mesma moeda que o financeiro, quando é questionado, dizendo assim, não, por que esse caixa está assim? Ele sabe exatamente o porquê das despesas. Não, a gente teve um investimento assim, a gente gastou mais com isso e por isso impactou o caixa. O comercial também tem que justificar. Não, por que a gente vendeu menos? Porque no projetado estava 400 mil e no realizado está 300. Poxa, eu previ, ou eu errei muito na mão, ou aconteceu alguma coisa no mercado que impactou minhas vendas. Ou aconteceu alguma coisa na empresa que dificultou as vendas. Então, essa análise ela tem que ser contínua, projetada e realizada. E aí você vai ajustando a projeção de acordo com sua própria análise. Então, assim, ó, eu estou... O primeiro mês que você vai projetar, você vai errar. No segundo mês, você já vai entender. Opa, eu errei na mão aqui. Aí você vai ajustando. Aí você vai sendo mais assertivo na projeção. Isso na parte de venda. Mas, entendendo a pergunta que foi eu complementando, desculpa, tá? Tranquilo. Eu concordo que é muito mais fácil você projetar as despesas porque você controla as despesas. As vendas não. É um pouco de desejo e as variáveis são mais incontroláveis, né? Ó, pra gente terminar aqui e finalizar, né? Pergunta da produção. Por que não buscou mais uma dica para completar as 45? Quem tem toque não vai dormir hoje. Pô, a gente colocou 44 dicas, mas tem mais 78 no livro. Você quer mais uma? Uma é o seguinte, amanhã tem mais. Eu queria só fazer um registro aqui, né, do primeiro dia, né, para pegar a energia de vocês, né? Eu vou chamar aqui quem manda e aí vocês vão falar. É o caixa, beleza? Para a gente finalizar aqui e descansar porque amanhã tem mais, beleza? Então eu vou gravar aqui. Pessoal, estou diretamente aqui do evento que eu vou falar para vocês. A energia desse pessoal aqui tá bem legal, viu? Olha aqui, quem manda é quem, gente? O caixa! Boa! Valeu, pessoal.